Olá, meus queridos alunos do nono ano. Mais uma vez aqui o professor Leandro e o tema da nossa aula de hoje é Revolução Russa. Veremos como o Império Russo se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para isso a gente tem que voltar lá no imperialismo, porque a Rússia ela fazia parte daqueles países, aquelas potências industriais, né, que tem ali a Alemanha, Inglaterra, França, Áustria e o Império Russo. Porém, o Império Russo estava um pouco atrás. O Império Russo era conhecido como o gigante dos pés de barro, porque apesar de ser um país grande, com um potencial enorme, estava muito atrás no que se dizia a respeito à industrialização. É nesse momento, ali entre 1880 e 1900, os 20 últimos anos do século XIX, que o czar, que era o imperador russo, né? Ali, regime autoritário, aquela coisa de antigo regime, quase que um feudalismo, para não falar que era um feudalismo mesmo. O czar ele resolve industrializar a Rússia. Tem um investimento tão grande, mas tão grande, que a Rússia é o país que tem o maior salto industrial nessas 2 décadas. Pois bem, além de investir em industrialização, o czar ele também se mete em alguns conflitos. Tem a guerra contra o Japão, que é um país muito menor comparado com a Rússia, são um conjunto de ilhazinhos ali, de ilhazinhas comparada com o grande território russo, e os russos são derrotados assim de uma forma vergonhosa. Além disso, a gente também tem a guerra da Crimeia, e isso faz com que o povo fique chateado com o czar e vá cobrar do czar por essas mortes que aconteceram nessas guerras. Eles fazem um abaixo-assinado e vão numa manifestação pacífica em direção ao Palácio de Inverno do czar, nessa época Nicolau II. A guarda imperial do czar abre fogo contra os manifestantes, mata quase todos os manifestantes num evento histórico que fica conhecido como Domingo Sangrento, em 1905. Também em 1905, alguns marinheiros revoltados com toda aquela situação promovem a revolta do encouraçado Potemkin, que é um dos marcos da Revolução Russa. A partir de então, o czar ele fica numa situação muito ruim e ele precisa, inclusive, voltar atrás em algumas decisões que ele não tinha tomado a pedido da população e cria o Parlamento Russo. É uma vitória para a população, mas ainda assim o czar acaba ganhando sobrevida, consegue por mais uns anos daí se manter no poder, graças à criação desse parlamento russo. Bem, as ideias socialistas povoavam o mundo. Na Rússia, elas começam a ganhar bastante força. Em 1917, a Rússia ela sai da guerra, como a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial. A Rússia estava lá envolvida. Em 14, o povo apoia a entrada da Rússia, porque a Rússia é a favor do pan-eslavismo, então a Rússia entra na guerra e tudo mais, mas começam a morrer muitos cidadãos russos. A Rússia ainda não estava preparada, ainda não estava, como a gente já disse aqui, ainda não era aquela potência industrial. Então, ela sai da guerra em 1917 justamente por conta dessas ideias socialistas que estavam efervescendo. As ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, elas estavam povoando o imaginário do povo russo graças a um camarada chamado Vladimir Lenin. O Lenin, ele começa a trazer essas ideias, ele começa a difundir aquelas ideias de trabalhadores de todo mundo, univos. Não tendes nada a perder além de seus grilhões, que é ali a primeira frase de impacto do manifesto do Partido Comunista. Então, essas ideias socialistas, elas começam a ganhar dimensões na Rússia. A Rússia começa, o povo russo começa a flertar demais com essas ideias, a ponto de ter 2 caminhos a serem seguidos. O caminho da maioria, os bolcheviques, liderados pelo Lenin, que queriam tomar o poder do czar, tirar das mãos do czar e implantar na marra um governo socialista, e os mencheviques, que eram minoria,
liderados por Martov, e queriam gradativamente, através de eleições, devagarzinho chegar ao poder sem nenhum alarde. É claro que os mencheviques eles conseguem adentrar, conseguem tomar o poder, eles conseguem chegar ao governo e transformam esse império na União Soviética. E por que União Soviética? Porque eles acreditavam nos sovietes, que era uma espécie de sindicato misturado com associação de moradores, enfim, eram juntas de trabalhadores locais que viam as demandas locais, o que era preciso, o que era necessário, as decisões que deveriam ser tomadas para aquele local, escolhiam um delegado, que aí não tem nada a ver com polícia, tem a ver com uma pessoa a qual os poderes eram delegados a ela. Esse delegado ia para uma reunião um pouco maior, saía daquele local para uma região um pouco maior, com delegados regionais, que também elegiam um delegado, uma pessoa que ia representar aquela região num soviete maior. Então, a ideia do soviete era essa ideia de representatividade, onde de fato o trabalhador era representado pelo trabalhador e não por um político que sequer sabia das dificuldades daquele trabalhador específico. O Lenin ele tinha a ideia de trazer trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade, de unir essas duas categorias. Não é à toa que o símbolo do socialismo soviético, e acaba ganhando o mundo inteiro, é a foice representando os trabalhadores rurais, né, os trabalhadores do campo, e o martelo representando os trabalhadores da cidade, os trabalhadores da indústria. Só que esse modelo do Lenin, esse modelo utópico, esse modelo ali seguindo a cartilha do Marx e do Engels, esse modelo ele encontra algumas dificuldades. Por mais que o Lenin tenha proposto uma reforma agrária, uma divisão de terras e tudo mais, algumas pessoas começaram a enriquecer, algumas pessoas começaram a se destacar, e isso não batia com aquela ideia de uniformidade. E o Lenin teve muita dificuldade para manter esse governo socialista, esse governo comunista, né? O comunismo vem do socialismo, todo mundo ali tem aquele bem comum. Bom, quando Lenin morre, duas pessoas estavam ali na sua linha de sucessão. O preferido do Lenin era um camarada chamado Trotsky, que também tinha os seus mesmos ideais de expandir o socialismo para o mundo inteiro, de conseguir fazer essa reforma socialista, onde todo mundo fosse feliz, onde tudo fosse igual para todo mundo. E tinha um outro camarada chamado Stalin, esse um líder militar que já enxergava o socialismo de uma outra forma, enxergava que ele precisava resolver o problema ali da União Soviética, da Rússia, o socialismo de um país só. E o seu pensamento, né, o pensamento do Stalin, era um pensamento extremamente autoritário, era um pensamento ali daqueles onde ele impunha a sua vontade, um autoritarismo socialista, que vai acabar culminando em mais um regime quase que totalitário, para não dizer um regime totalitário semelhante a outros que começam a surgir na Europa ali por volta de 1920, 1930. Então o Stalin ele começa ali a impor as suas decisões, o que fugia completamente do ideal do Lenin. Mas essa é uma outra história que fica para uma outra ocasião. Um beijo e um queijo para vocês. Nos vemos!